Muito bem. Depois da captura de Nicolás Maduro na Venezuela, fica no ar a possibilidade de que o regime se encerre. Em tese, Donald Trump disse que os Estados Unidos estariam administrando o lugar. O que acontece na sequência em termos de repressão é o que fica a ser descoberto. Entretanto, uma questão preocupante aconteceu na segunda-feira, dia 5 de janeiro, ontem, com relatos se estendendo até hoje. Eu começo compartilhando com vocês um vídeo de Diosdado Cabello, ele que, ministro do interior, também já teve posições de liderança no parlamento, um aí da alta cúpula do chavismo, um dos homens fortes de Maduro. Ele falou hoje mais cedo no comício, confira o que ele disse. En verdad, es triste quienes se ríen de su propia desgracia, porque quienes ríen pensando, no, se llevaron a Nicolás, lo secuestraron, va a caer la revolución bolivariana, no conocen este pueblo. No lo conocen. Nosotros perdimos al comandante Hugo Chávez, no tenemos la capacidad físicamente de regresarlo, porque lo mataron, pero a Nicolás sí lo vamos a regresar. Bom, enquanto isso, Delcy Rodrigues, agora empossada, era vice de Maduro, agora está à frente do país, também deu um pulo no túmulo de Hugo Chávez, após a sua posse como presidente então da Venezuela. Claro, tudo isso vindo de eleições que são consideradas amplamente ilegítimas, fraudulentas, mas a gente coloca as coisas nesses termos para ter clareza para poder seguir a reportagem. Bem, são dois dos gestos aí que dão o tom do que acontece agora. A Venezuela registrou uma ampliação de medidas de repressão estatal depois da captura de Nicolás Maduro, por forças dos Estados Unidos. O Poder Executivo fica com Delcy Rodrigues, como a gente falou, a vice que assumiu. A informação que se tem vindo da Venezuela é de que o regime ordenou buscas, detenções e restrições a manifestações, quaisquer manifestações relacionadas a apoio à ação externa que resultou na prisão de Maduro, em território venezuelano. A aplicação das medidas foi visível na capital e em outras regiões, presenças de forças de segurança estatais e de grupos civis, os paramilitares alinhados com o chavismo, conhecidos como os coletivos. A gente vai passar em detalhes a respeito do assunto. O jornal Financial Times do Reino Unido ouviu uma série de pessoas nas ruas da Venezuela, e aí a gente tem, além do que aconteceu com o Financial Times, também um relato que vem a partir do Sindicato dos Trabalhadores de Imprensa da Venezuela. São os dois documentos que estão ali do lado. Essas fontes dão a pintura do que aconteceu na segunda-feira. Um cenário delicado, no qual a gente está falando de prisões, repressão e, basicamente, a utilização tanto de autoridades quanto dos grupos paramilitares, os chamados coletivos, para oprimir, para estar fiscalizando quem quer que fosse se manifestar. Vamos então entender o que vem a partir dessas denúncias. A gente começa com isso aí do Sindicato Nacional dos Trabalhadores de Imprensa da Venezuela, o SNTP. As comunicações são as seguintes: 14 jornalistas detidos em Caracas durante a cerimônia de instalação da Assembleia Nacional. 13 dos detidos trabalhavam para agências e veículos de comunicação internacionais. Um deles era de um meio aí venezuelano. Eles foram libertados depois sem serem formalmente apresentados às autoridades, mas houve essa detenção, pelo menos provisória. Um profissional foi expulso do país. Até o momento não foram divulgados dados sobre a nacionalidade desses comunicadores. Mas os familiares dos detidos evitaram também divulgar os nomes por temer outras medidas de repressão. Afinal de contas, estando dentro da Venezuela, sabe-se lá o que vai acontecer. Até compartilho com vocês que surgiu a cogitação, a possibilidade de, para um meio de comunicação, eu acabar indo noticiar na Venezuela durante esse período de crise. Pesei as coisas, falei com conhecidos que conheciam bem a questão, especialistas venezuelanos que são do nosso contato. Acabei que optei por não ir, por entender que havia essa questão de segurança. Confesso que na reunião de pauta de hoje cedo, vendo isso aí, pareceu que a medida foi acertada. Mas, voltando então à reportagem, além do que é relatado a respeito de jornalistas estrangeiros, nessa carta, então, do Sindicato Nacional dos Trabalhadores de Imprensa da Venezuela, eles também denunciam que qualquer eventual transição, então, também deveria contar com a questão da liberdade de imprensa e listam aí questões delicadas quanto a dezenas de meios de comunicação censurados no país sem a capacidade de poder operar. Além disso, há uma quantidade aí de pelo menos 23 jornalistas presos em caráter permanente. 180 sindicalistas e trabalhadores de imprensa, então, que poderiam estar sendo afetados ou por censura ou por detenção e outras medidas arbitrárias.
Claro que é uma questão interessante que também ajuda a gente a ter um panorama mais amplo para além das repressões que aconteceram ontem. Agora, enquanto houve essa questão da repressão à imprensa, eu volto com mais do que repercutiu na imprensa estrangeira em termos de denúncias obtidas por veículos que conseguiram contato com gente dentro da Venezuela. A capa do Financial Times é um deles, porque foram algumas das declarações que considerei mais interessantes para a gente navegar o assunto, mas também houve a corroboração disso em outras fontes, certo? A gente está falando então de medidas como pontos de controle, abordagens em bairros com histórico de apoio à oposição, e também teve aí uma redução da circulação de pessoas em bairros onde havia então essa maior concentração também de opositores, segundo relatos de moradores. Isso traz essa transição de poder de Maduro para Delcy Rodrigues num ambiente de vigilância. Claro, existe uma questão diplomática internacional aí também com dignatários de China, Rússia e Irã vindo para o país conforme tudo isso acontecia. Agora, eu quero passar com vocês pela questão dos coletivos. Isso é algo interessantíssimo e até se relaciona com o Brasil em certo grau. Vou fazer o resgate de um episódio histórico para a gente ter isso em consideração. Mas foram então algumas das questões principais, eu recapitulo com você. Aplicação de estado de emergência como base para detenção e buscas, uso combinado de forças policiais, militares e grupos civis, os coletivos para controle territorial, proibição de trabalho jornalístico com detenções temporárias e impedimento de cobertura ao vivo, criminalização de manifestações e atividades políticas associadas à oposição. Vamos passar então do genérico para o específico. Vou passar com vocês por algumas das questões então das declarações que foram feitas por gente no solo à imprensa estrangeira. Um ativista de direitos humanos em Caracas disse que a repressão aumentou significativamente na segunda-feira com as autoridades. Isso aqui estou falando o que vem do Financial Times. Aspas, vasculhando os telefones das pessoas, parando as pessoas em pontos de controle e vasculhando os telefones para ver se havia algo neles que pudesse ser interpretado como apoio à ação dos Estados Unidos. Os coletivos foram, disseram os moradores, mobilizados com postos de controle erguidos ao redor, então, da capital. Uma mulher que foi ouvida, então, falando a respeito do assunto, disse o seguinte, aspas, não podemos comemorar nada. Ela estava no bairro de Chacal no domingo à noite quando falou isso, se recusou a dar o nome para os jornalistas. Ela disse, se nós comemorarmos, os coletivos podem nos matar. Isso abre um ponto interessante para a gente discutir, porque também ajuda a gente a entender qual é o ambiente lá agora e, na sequência dos acontecimentos, o que pode ocorrer em termos de bem-estar populacional ou de mal-estar populacional das pessoas que estão dentro do país. Os coletivos são algo que vem historicamente caminhando junto com o chavismo. Conforme Hugo Chávez e depois Maduro acabavam por longamente impor o seu controle sobre as instituições, mudar a burocracia e conseguir colocar a casca do chavismo para dominar completamente o aparelho estatal. Bem, no processo em que isso ocorria, claro que o controle das Forças Armadas é uma coisa que não acontece da noite para o dia. Mesmo em 2017, quando houve uma tensão, uma inquietação tremenda no país, os relatos são de que ainda não havia controle completo das Forças Armadas e uma possibilidade é que houvesse uma revolta junto às manifestações. Estou falando lá atrás, em 2017. O que fazer então conforme o regime ao longo dessas 2 décadas, mais de 2 décadas, 25 anos, consolidava o poder? Bem, os coletivos desempenharam um papel muito importante nisso. A gente está falando de grupos civis, movimentos sociais que gradualmente conseguiram também ter acesso a armas e mais passaram a exercer pressão e coação, fossem momentos de eleição ou momentos de inquietação popular, para que as coisas tomassem o rumo do chavismo. Talvez o coletivo mais conhecido seja o coletivo Francisco de Miranda, um que ficou notório por, em meio a dias de eleição, passar pelas casas intimidando as pessoas. Esse até tem um histórico aí quando a gente fala a respeito do Brasil. Uma autoridade venezuelana chamada Elias Jaua, nos idos tempos de 2014, deu um passeio por aqui. Salvo engano, a história é que ele veio com uma empregada, talvez a babá das crianças, passando pelo aeroporto, e quando chegou no Brasil, no aeroporto, a babá estava até com uma arma de fogo. Ela ficou ali para responder pela alfândega. Ele foi conversar com o MST, onde assinou até um acordo de cooperação para a questão de troca de conhecimento em implantação de socialismo e por aí vai, todo esse linguajar revolucionário que é próprio do chavismo. Esses coletivos não são prática exclusiva da Venezuela e coisa vista também em outros países da região. Entretanto, ali, eles se tornaram um pilar do chavismo, em particular antes da concretização da dominação da casca burocrática. Conforme os Estados Unidos colocavam então as Forças Armadas na costa do Caribe, os coletivos também tiveram novamente um papel. Quando se falava de mobilização geral da sociedade, ou o que quer que fosse os termos utilizados pelo chavismo, para tentar demonstrar prontidão frente à construção militar dos Estados Unidos no Caribe, eles também desempenharam esse papel de estarem ativos e vigilantes na sociedade.
Agora, nesse contexto, parece que isso aí vai perdurar, não é? Afinal de contas, se estavam prontos para repelir uma ameaça externa, como sempre estiveram, também estão prontos para repressão interna, em particular em um momento de fragilidade governamental. O que a gente está vendo é isso, até passando em pontos de controle, dizem os moradores locais e a imprensa estrangeira, estão pedindo para olhar celular para ver se não tem nada relacionado a comemorar isso aí ou a gostar dos Estados Unidos. No meio do clima de tensão à flor da pele, até ontem à noite teve um episódio curioso, né? 2 drones voaram perto do Palácio de Miraflores, equivalente lá na Venezuela ao Palácio da Alvorada aqui no Brasil. Foram ouvidos alguns disparos. Na sequência, o que não acontece? A partir daqueles disparos, parece que tem outras reações, as autoridades se confundem, houve-se uma série de pipocos. No final das contas, teve até aí a cogitação que pudesse estar tendo uma coisa grave ali, faccionalismo, sessões em guerra na Venezuela, não era nada disso. Mas, no final das contas, mesmo esse episódio ter tido todo esse agito, dá conta do clima na Venezuela, tensão à flor da pele. E com a tensão à flor da pele também tem gente sentindo na pele. Eu quero passar com vocês por alguns dos dados, porque quando a gente fala de regimes autoritários e das implicações geopolíticas disso, um dos lados é claro como isso implica reconfiguração da ordem global, o debate sobre direito internacional, o debate sobre recursos energéticos, petróleo, o debate sobre narcotráfico. Mas tem um outro debate que a gente não pode esquecer, a questão daqueles que estão sofrendo sob o jugo desse regime. Em meus relatos de tortura, eu trago com vocês então os dados. A gente deve ter aqui o que fala o Foro Penal. Se temos, a gente pode colocar na tela então os relatórios. O Foro Penal é provavelmente a principal organização que rastreia a questão de direitos humanos dentro da Venezuela. Eles publicam esses relatórios periodicamente. Esse é um mais recente então, que vem aí trazendo de dezembro e novembro. Publicado recentemente, publicado em dezembro, ele reporta a respeito de novembro, mas a gente também soma isso a algumas atualizações que eles trazem a respeito de presos mais recentes. A gente está falando aí de detenções na casa das dezenas a cada mês e agora um total de 887 presos políticos no país. O número pode parecer pequeno, mas isso é uma estatística que comprova nome a nome. Claro que quando se fala de pessoas das quais não se tem a especificidade, esse número pode ser ainda maior. 60 eram considerados desaparecidos de forma forçada, tá? Nos números de novembro. 117 mulheres, 4 adolescentes e 174 militares ou policiais, pelo menos, entre os detidos. Alguns deles no centro do SEBIN, um dos serviços de inteligência do regime. Vamos lá, já que a gente está com 2 câmeras, quero falar de perto de um assunto tão intimista. A gente está falando de algumas dessas pessoas detidas em El Helicoide. Tenho falado a respeito desse centro de tortura recorrentemente, conforme a gente faz a cobertura da Venezuela. O que deveria ser um shopping de luxo acabou sendo um lugar dos mais horrendos que possa se imaginar. Um centro onde é relatado que torturas da pior espécie acontecem, então, contra os dissidentes do regime. Maduro foi capturado. El Helicoide continua aberto e os números são esses que eu citei, pelo menos aqueles dos quais se pode reconhecer. A gente aguarda para ver se a ação que tira Maduro do poder trará alívio, não só à ordem internacional, mas também à questão mesmo dos presos políticos e daqueles que enfrentam a repressão dentro da Venezuela. No caso da segunda-feira, não foi o que os moradores relataram, não foi o que o Sindicato Nacional dos Trabalhadores de Imprensa relatou. A torcida é para que isso eventualmente possa ir mudar.